Prontinho. Gente, obrigada a quem está presente, tá? Sejam bem-vindos à live de hoje. Esse bate-papo que a gente vai fazer com o Lucas, tá bom? A gente vai começando aqui, certo? Eu agradeço mais a presença de vocês. E qualquer coisa vocês sinalizam se o áudio não estiver ok, enfim. Nessa caixinha de comentários, vocês podem também enviar questões aqui para a live, certo? Essas questões, elas serão compartilhadas com o Lucas depois que ele fizer uma breve fala sobre o tema da nossa live, né, que é a relação entre ócio e produtividade na quarentena. Né? Por que não a gente pensar também a relação entre ócio e produtividade na pandemia, considerando que o Brasil, nosso país, efetivamente não entrou em regime de quarentena, né? Não aquele regime que nós esperávamos que fosse o necessário. Tá? Eu vou chamar o Lucas aqui para a live para ele dar um oi para a gente, se apresentar também. Tá? Para quem não me conhece, quem está chegando agora e talvez não me conheça, sou a professora Carla Oliveira, professora de filosofia do Campo Santa Amaro. Vou chamar aqui o Lucas. Oi, Oi, você está me Lu, ouvindo? eu tô te ouvindo. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. Como tá? E aí? Tudo indo, na medida do possível, né? Uma É, né? situação bastante ímpar. Bastante. É, é. Ímpar, difícil, né? Não Sim, esperávamos, enfim. Bom, primeiro te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite para estar batendo esse papo com a gente, tá bom? A eu gente que agradece agradeço. bastante. O Lucas, ele também é de filosofia, e inspirado nas ideias de um filósofo chamado Byung-Chul Han, ele vai fazer essa discussão sobre ócio e produtividade na quarentena com a gente, tá? Essa discussão é uma discussão extremamente sensível nesse momento, considerando que a gente está passando por uma pandemia, né? Não imaginávamos que nossa geração que fôssemos passar por esse momento agora, e é um momento que reconfigurou, de fato, a rotina de trabalho, né, de diversos trabalhadores. Né? Reconfigurou e também evidenciou desigualdades, injustiças, nessas relações de trabalho. Né? Ainda mais no Brasil, que a gente está vivenciando a pandemia com um discurso de que o país não pode parar, né? De que a economia ela tem que prevalecer e o país não pode parar. E nesse sentido, quando a gente pensa que a rotina de trabalho de muitos trabalhadores, inclusive a rotina de estudos, né, dos estudantes, ela foi modificada e tem que ser operada no espaço doméstico, em casa, a gente se questiona, portanto, esse imperativo de produzir, como é que ele tem funcionado dentro de casa, como é que a gente tem operado com ele em termos do ócio, né? O que a gente pode chamar de ócio. Então, o Lucas vai bater esse papo com a gente, considerando esse contexto de pandemia, vai falar um pouco sobre ócio, produtividade, uma sociedade do desempenho, né? Uma sociedade que se autoexplora, que o indivíduo, né? Ele se autoexplora, ele tem essa necessidade de produzir, produzir. Tá, Lucas, eu vou deixar agora a fala contigo, aí você comenta um pouquinho sobre esse tema, bate esse papo com a gente, tá bom? Tá ótimo, Carla. Muito obrigado. Obrigado de novo pelo convite, para você, para o pessoal da IFBA, né? Bom, antes de começar, acho que é interessante notar que a gente está quase no meio de um paradoxo aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre ócio e produtividade, e, em um certo sentido, a gente está tentando ser produtivo, fazendo essas lives, essas discussões, mas eu acho que, apesar do paradoxo, há uma razão de ser para isso, porque, ao mesmo tempo, a gente pode usar dessas ferramentas, ou desse contexto, ou dessas discussões, dessas lives, para, ao mesmo tempo, parar para refletir criticamente sobre o que é isso que a gente está fazendo, o que é essa demanda de produtividade que a gente está tentando atender dentro desse contexto, né? Mas então, como você disse, né, a ideia era
discutir um pouco as ideias do Byung-Chul Han, não apenas simplesmente para aderir a elas, né, como se elas simplesmente fornecessem um diagnóstico completamente apropriado do que está acontecendo agora, né, mas até para a gente se posicionar criticamente em relação a alguns aspectos, mas eu acho que ele fornece um ponto de partida interessante para pensar algumas questões desse contexto, né. Então, primeiro, eu acho que seria bom explicitar um pouco, de uma maneira um pouco mais introdutória, acessível, o que seria essa ideia da sociedade do desempenho, né? Ou o que é a sociedade da positividade para o Byung-Chul Han. Então, no livro mais conhecido do Han, né, o Sociedade do Cansaço, ele afirma justamente que nós nos encontraríamos agora, no século XXI, em uma sociedade que poderia ser caracterizada por ser uma sociedade com excesso de positividade. Mas o que seria esse excesso de positividade? Bom, para entender isso, a gente tem que pensar que a positividade aí está sendo concebida como essa ideia de uma espécie de autoafirmação, de uma afirmação irrestrita das próprias capacidades, da própria potência para fazer, da própria potência para agir, ou, em outras palavras, da própria capacidade para produzir, né? Então, o indivíduo na sociedade da positividade, ele tenta afirmar irrestritamente a sua capacidade de produção, sem que se coloque nenhum limite externo a ela. E, portanto, tenta sempre tomar ele mesmo iniciativa para produzir tudo aquilo que ele puder produzir. Diferentemente de alguém, de ter alguma instância externa, um chefe, uma empresa, ou o que quer que seja, meio que exigindo dele que ele produza e que, por isso, essa demanda não parta dele. Pelo contrário, essa se torna uma coação, uma espécie de coação interna, né? E por ser uma coação interna, uma coação que vem ao mesmo tempo acompanhada desse sentimento de potência, porque você está afirmando a sua capacidade, ela gera a sensação de liberdade. Mas isso, na verdade, não faz com que nós sejamos mais livres, isso faz simplesmente com que liberdade e coação coincidam. A gente tem a sensação de liberdade ao mesmo tempo em que a gente está se coagindo a se produzir a produzir cada vez mais. E isso é o que ele distingue, em particular, esse modelo de sociedade, né, em que o indivíduo se comporta desse modo, essa sociedade caracterizada por um excesso de positividade, ele contrapõe ao que seria o modelo de sociedade do século XX, que é a sociedade disciplinar, tal como concebida como Foucault, como o Han leu Foucault nesse contexto, né? Que, pelo contrário, seria uma sociedade caracterizada pela negatividade, precisamente porque ela seria caracterizada pelos limites, pelos muros, né? Então, o tipo de espaço paradigmático da sociedade disciplinar são as escolas, as prisões, os hospícios, todos esses lugares que colocam uma espécie de limite entre o interior e o exterior, entre o eu e o outro, né? E nessa sociedade, justamente, se opera pela lógica da obrigação, da demanda, do limite, da disciplina, e ela que estaria por trás das exigências de produtividade que são feitas no interior dessa sociedade, né? Aí elas ainda são feitas por meio de uma instância externa que bota limites para o indivíduo a fim de fazer com que ele se concentre na produção, né? Então, e o que acontece, né? Pode parecer estranho. Como que a gente passa de uma sociedade que é caracterizada pelas limitações, ou que o verbo-chave, como o Han fala, é o verbo do dever, né? Ter uma obrigação que é imposta por alguma instância exterior, ou pelo menos por alguma instância que se distingue pura e simplesmente da minha individualidade, que coloca demandas que eu tenho que obedecer, limites e restrições ao meu eu, ao meu si, né? Como que a gente passa de uma sociedade como essa para uma sociedade que, pelo contrário, é caracterizada pela positividade, pela afirmação do si, pela afirmação do indivíduo, pela afirmação da capacidade do indivíduo a todo custo? A resposta para o Han é relativamente simples. Ele diz, bom, embora seja quase que uma inversão de paradigma, há uma continuidade aí. Há uma espécie de lógica econômica subjacente que justifica essa transição, e essa lógica subjacente é justamente a da produtividade. Quer dizer, em um determinado momento se dá conta de que
o indivíduo é mais produtivo quando se deixa ele tomar iniciativa e se deixa ele livre para agir dentro do seu, por meio da sua iniciativa e de acordo com todas as capacidades que ele tiver disponíveis, do que impondo restrições externas à ação dele. E nesse sentido, também é importante notar que o Han fala que o indivíduo da sociedade do desempenho não é um indivíduo que simplesmente negou essa fase, esse estágio da sociedade disciplinar, né? Na verdade, pelo contrário, ele interiorizou esse momento da disciplina, quer dizer, ele adquiriu a disciplina necessária para ser capaz de produzir, mas, ao mesmo tempo, ele não precisa mais de nenhuma instância externa que limite a sua ação, que coloque limites para a sua atividade, e por isso agora ele pode agir tanto quanto puder para produzir, ele pode explorar completamente a sua capacidade de produção, digamos assim. E é nesse sentido que, como a Carla falou, o indivíduo na sociedade do desempenho, na sociedade da positividade, de acordo com o Han, ele se auto-explora, né? É por isso que o Han tem essa tese um tanto polêmica, assim, de que, na verdade, na sociedade do desempenho, a luta de classes como que desempenharia um papel secundário, né? O que você teria aí, ou que o mais importante seria que todo indivíduo explora a si mesmo, sem necessidade de ter nenhuma instância exterior que o explore, né? Todos estão explorando a si mesmo em nome da lógica da demanda de produtividade capitalista. E aí, o que acontece? O que isso teria a ver para a gente pensar o nosso contexto agora, né? A princípio, o contexto da pandemia pode parecer para nós justamente como um desses eventos exteriores, um desses eventos surpreendentes que poderia botar um entrave nessa lógica produtivista, né? Então, justamente, toda a questão das reclamações de políticos ou de empresários ou do que é que seja sobre o risco que a economia estaria passando por se propor a quarentena. Então, parece que, de fato, a existência de um evento como esse poderia colocar freios nesse avanço produtivista capitalista. Entretanto, o Han chegou já a publicar alguns artigos sobre a pandemia, né? Talvez você já tenha lido alguns, mas o diagnóstico geral dele seria o de que, na verdade, a pandemia não iria frear a lógica produtivista do capitalismo e, em última instância, na verdade, simplesmente daria continuidade a ela, até a radicalizaria de algum modo, né? O que pode parecer estranho num primeiro momento, mas acho que se a gente parar para pensar um pouco e pensar justamente no que está acontecendo uma vez que a gente está em quarentena, e aí entra essa questão da produtividade e do ócio, né? Talvez a gente possa entender um pouco melhor. Porque uma das coisas que o Han fala muito sobre a sociedade do desempenho é que justamente nela se perdeu a distinção entre o lugar de trabalho e o lugar de descanso, né? O lugar do trabalho e o lugar do repouso, a casa e a indústria, a casa e a empresa, o que seja, né? De uma forma ou de outra, a gente, ou de uma maneira geral, o campo de trabalho e o local de repouso, né? De uma forma ou de outra, a gente, nas palavras do Han, a gente agora carrega o nosso campo de trabalho conosco, né? E carregamos mais especificamente, precisamente por esse negócio aqui que nós estamos usando agora para fazer essa live pelo celular, né? Então, é como se não houvesse mais espaço para um outro tipo de temporalidade, né? De uma forma ou de outra, a gente está sempre na temporalidade do trabalho, que é uma temporalidade que a gente visa acelerar cada vez mais, ou mesmo quando a gente desacelera, mesmo quando a gente faz uma pausa, é só para poder voltar ao trabalho, não é porque esse tempo é valioso por si mesmo, ele só é valioso na medida em que ele contribui para a produtividade, na medida em que ele permite que a gente descanse e recobre as nossas energias para continuar produzindo. E por isso, na sociedade do desempenho, de uma forma ou de outra, essa afirmação irrestrita do indivíduo, por meio do qual, inclusive, se desfaz, tem a perda da alteridade, que é a questão central para o Han, né? Porque justamente ao me afirmar inteiramente em tudo que eu faço e diante de todas as coisas,
e não colocar algo exterior a mim que impõe um limite para isso que eu sou, eu perco essa dimensão da alteridade, né? Eu perco essa dimensão do outro, de tentar reconhecer algo que ponha um limite à minha identidade enquanto indivíduo, né? Eu perco essa capacidade de reconhecer algo como outro, eu perco a capacidade de reconhecer a alteridade como tal. Isso também tem como consequência, isso também dissolve esses limites, essas fronteiras entre o trabalho e o ócio, entre o trabalho e o repouso, porque a gente poderia dizer justamente que antes o fato do trabalho se dar dentro de determinados limites, dentro de um determinado local, um campo de trabalho, era ao mesmo tempo que permitia manter essa dimensão da alteridade, né? Quer dizer, o trabalho, de alguma maneira, vem de uma demanda externa de que eu seja produtivo. E agora, como eu estou sempre tentando... Como essa produtividade não é de uma demanda externa, mas sim uma demanda interna, é o meio pelo qual eu afirmo a minha própria identidade, eu sou... Aquilo que eu sou é aquilo que eu sou por meio daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço. E como eu vou... Então, sempre que eu estiver preocupado em afirmar a minha própria identidade, eu vou estar preocupado em ser produtivo. E por isso, em qualquer momento, em qualquer lugar, basta ter o celular à disposição e nós estaremos fazendo isso. E aí, justamente, como o contexto da pandemia acaba levando a gente a essa situação de não poder sair de casa, em vez disso, simplesmente, qual que é uma consequência? Em vez disso fazer a gente pensar como a gente poderia estar aproveitando esse tempo para descansar, como a gente está numa sociedade do desempenho, a gente fica pensando nas maneiras com que a gente pode ser produtivo, mesmo estando num contexto de quarentena. Isso quer dizer que cada vez mais, que tudo indica, essa distinção entre local de trabalho e local de repouso se desfaz, porque cada vez mais nós estamos trabalhando em casa, nós estamos trabalhando sem ter que sair de casa. O que pode parecer bom, mas como por essas razões, na verdade, pode ter consequências bastante nefastas e a gente simplesmente não deixar ainda, não apenas não deixar um espaço para o ócio, a gente realmente não sequer ser capaz de viver em outra temporalidade que não a da produtividade. É uma temporalidade que não seja voltada para o trabalho. Então, me parece que isso poderia ser uma das razões que a gente poderia pensar porque, para o Han, essa crise, na verdade, poderia acentuar o tipo de lógica que caracteriza a sociedade do desempenho, né? Porque, na verdade, em certo sentido, nós corremos o risco de que ela leve, em última instância, mesmo que, claro, e aí é uma questão que eu acho que possivelmente o Han não dá bastante atenção, mas tem essa questão de que, ao mesmo tempo em que a gente está se isolando, isso é um ato de solidariedade, né? Um ato de preocupação com os demais indivíduos e com a questão que, às vezes, a gente se isola não por nós mesmos, porque nós não estamos no grupo de risco, mas sim pelas pessoas que, de fato, poderiam ser comprometidas pela infecção. Então, certamente tem esse lado, mas, por outro lado, tem um lado que... Por outro lado, tem outro... Enfim, mas, por outro lado, tem o risco de que esse isolamento tenha por consequência, de fato, fazer com que nós nos acostumemos cada vez mais a estarmos numa situação individualizada, em que a gente não sai das nossas casas e ficamos trabalhando de casa e sempre sem se colocar nenhuma restrição, nenhum limite ao nosso trabalho, estando sempre entregues à lógica da produção, né? À lógica da produtividade. Então, isso é uma coisa bastante importante para pensar. E, de novo, falando isso quase com uma espécie de paradoxo, porque, obviamente, na situação que a gente está, a gente acaba vivendo essas contradições, inclusive porque, de uma forma ou de outra, a gente tem que se sustentar e tem que conseguir, de alguma maneira, conseguir pagar aluguel, comida, todas as nossas necessidades, né? Mas isso também mas é importante ver como isso também está relacionado a esse próprio aspecto estrutural. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que demanda que a gente seja produtivo para poder se sustentar dessa forma, quando a gente poderia pensar em outros modelos. Um deles, que é o discutido bastante, que é o da renda básica universal, por exemplo, né? Então, nesse caso, a gente poderia tentar pensar um princípio
para se conceber um outro modo de sociedade, né? Uma outra maneira de se relacionar. Mas, enfim, acho que esse é um dos principais riscos que a reflexão do Han faz que a gente tenha consciência, né? Quer dizer, essa exigência de a gente continuar produtivo de algum modo, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de semi-quarentena no Brasil, no caso, né? E talvez semi-quarentena até seja muito, muito generoso para a situação que a gente está passando. Ter em mente esse risco de que, mesmo nesse tempo, a gente está tentando ser produtivo, pode ter consequências bastante sérias, pode ter consequências da gente se tornar ainda mais natural essa demanda da sociedade da positividade, que faz com que a gente confunda liberdade e coação, né? Porque é uma autocoação, é algo que a gente faz. Em geral, ninguém vai ficar demandando a gente, enfim, que a gente fique achando coisas para fazer online, cursos, aulas, como se queira, né? Mas é que justamente isso já está inserido dentro da nossa sociedade, como ela funciona atualmente. Eu acho que eu teria outras coisas para falar, mas eu acho que eu já falei muito por enquanto. Acho que seria interessante fazer uma pausa para perguntas, comentários. Certo. Ok, Lucas, obrigada. Sua fala realmente foi muito esclarecedora, né? Você começou trazendo alguns conceitos do RAM para que a gente pudesse entender, né, a sociedade do desempenho e como é que ela opera nesse momento da pandemia. Eu tenho algumas questões. Também vou falar um pouco dos comentários que foram aparecendo. Todo mundo entendeu, né, enfim, que essa leitura do RAM ela é realmente muito compatível com a realidade na qual a gente está vivendo, quando em nossas casas a gente tem não só a impressão, né, como também a gente consegue, de fato, perceber de modo evidente que o trabalho aumentou, né? Que estando em casa o trabalho aumentou. E aumentou também no sentido de que nós estamos em casa, mas nós estamos em casa em uma situação muito específica, né? Porque a nossa casa também agora está demandando cuidados, outros, que não eram necessariamente fundamentais, digamos, necessários em outro momento, né? Então, estar em casa agora também significa que você tem um excesso de trabalho doméstico, né? Isso é como a responsabilização nossa, né? Exigência até pelo nosso autocuidado, cuidado com a nossa saúde, né? E eu fico imaginando, por exemplo, pensando nos contextos, considerando que o trabalho doméstico ele é normalmente associado ao trabalho feminino, né? Considerando os lares brasileiros que são de mães solteiras, ou de fato que é a mulher que chefia a casa, como essa responsabilização aumentou nesse período, né? Eu vi recentemente um recorte sobre Salvador, que as mulheres, aqui em Salvador, o recorte é de que as mulheres, de fato, estão sendo mais impactadas com o coronavírus, né? E a gente observa a vida pública em Salvador, os homens continuam saindo, né? Enquanto as mulheres ficam em casa tentando dar conta da limpeza e também do trabalho doméstico, né? E do cuidado dos outros, né? Porque a atividade de cuidado também recai sobre a mulher. Enfim, Lucas, não sei se você quer comentar mais sobre isso, sobre esse excesso de trabalho doméstico e o excesso de trabalho em casa também, que eu vou colhendo aqui algumas questões para te passar. Tá bom. Eu acho que isso tem muito a ver também com o que é a questão, assim, com como a gente compreende a própria questão da produtividade mesmo, né? Quer dizer, eu tenderia a dizer que a própria questão da produtividade, a meu ver, teria que envolver necessariamente essa concepção do trabalho doméstico, porque de uma forma ou de outra, quando a gente pensa a produtividade como esses meios não só de produção, mas de reprodução da vida, né, de poder reproduzir as condições necessárias da vida, isso fica extremamente claro quando a gente pensa no trabalho doméstico, né? Quer dizer, a gente está sempre tentando reproduzir um determinado estado da casa, dos ambientes, e tentando manter ele mais ou menos o mesmo, estável, para que a gente possa continuar vivendo, né? Então, certamente, esse é um aspecto
central, em que, obviamente, também a demanda aumenta, e é claro que, como é de se esperar por N motivos, nesse aspecto, seja, infelizmente, a mulher que acaba sofrendo mais as consequências disso, né? Uhum. E o que também, por outro lado, aponta algo interessante, talvez, dos limites da análise do Han, né? Quer dizer, eu não sei o quanto a análise do Han, na medida em que ela meio que nivela e fala, não, todos exploram a si mesmos e não há exatamente, a luta de classes perdeu sua relevância na nossa sociedade contemporânea. Acho que o fato dele nivelar também não dá muito conta de pensar essa questão de gênero aí, né? Então, quer dizer, o que Uhum. significa nesse contexto? Parece que é algo além da nossa identidade meramente como agentes produtivos que ainda desempenham um papel central para pensar a própria produtividade, né? E o próprio tipo de produtividade aí. E nesse sentido, talvez tenha até uma demanda, talvez até isso possa se traduzir numa demanda de maior produtividade para as mulheres nesse caso, porque aí vira justamente aquela coisa, né? Que a gente já vem de antes, de qualquer maneira, da mulher ter que trabalhar, cuidar dos filhos, ter que ser aquela empresária, e ao mesmo tempo mãe e tudo Uhum. mais. E essa É, situação da pandemia só aumentar essa demanda que já era colocada antes e que acho que, na verdade, é um dos vícios, digamos, que a sociedade do desempenho coloca, né, de transformar o empoderamento ao mesmo tempo, de certa maneira, cooptar o empoderamento num mecanismo de autoexploração, né? Então, sim, sim. dizer, empoderar a mulher, então a mulher tem que ser empresária, trabalhadora, mulher dona de casa, o que quer que seja, como se isso fosse só empoderamento e não fosse ao mesmo exploração, né? De querer Sim. esperar que faça tudo isso e ao mesmo tempo que não se espera a mesma coisa do homem, né? Então acho Sim. que realmente tem um aspecto aí de diferença de gênero também que eu me pergunto que dá para usar uma parte da análise do Han para pensar isso, mas que da maneira com que ele coloca talvez seja Ah, insuficiente. não, claro, claro. Claro, precisa realmente outros tensionamentos para ampliar. Mas eu acho que o Sim. modo como você falou, né, abordou, Uhum. enfim, a questão, né? Eu vou te passar mais algumas questões agora que foram encaminhadas aqui. Lucas, tem uma questão que pergunta como colocar a classe em segundo plano, apesar da autoexploração, o resultado disso não fica na mão do trabalhador que se autoexplora, né? O resultado dessa produtividade Sim. fica com. Sim. E uma outra questão, vou colocar logo duas: será que essa realidade terá volta algum dia, mesmo com o fim da pandemia? Então, quanto à primeira pergunta, de fato, eu acho que, novamente, isso mostra outro dos limites da análise do Han, e aí na distinção de classe mesmo, né? Eu acho que uma coisa que a nossa situação atual está mostrando é não apenas que, bom, o saldo negativo de toda essa situação, de fato, cai em grande parte nas mãos do trabalhador, né? Daquele que, por estar numa situação precária, não consegue, de fato, mal consegue manter os seus próprios meios de subsistência, né? E nisso, e ao tentar fazer isso, ainda está fornecendo lucro para determinadas empresas, né? Sim, Particularmente as empresas de entrega, né? Delivery, assim por diante, essas plataformas. Então, e ao mesmo tempo isso mostra também como há um limite para essa ideia da autoexploração que ainda está relacionado a um certo privilégio de classe, né? Quer dizer, quem pode ficar em casa fazendo home office pode muito bem estar explorando a si próprio num contexto isolado em que o seu campo de trabalho é a sua casa. Agora, isso claramente não é verdade do entregador de Uber, do entregador de iFood, ou do motorista de Uber, do que quer que seja, né? Essas pessoas se encontram ainda fatalmente numa situação precária em que não há essa possibilidade de ser simplesmente empreendedor de si mesmo, né? Isso é um constituinte fundamental de como a nossa sociedade funciona atualmente. Então, isso também aponta para mim essa espécie de ponto cego da análise que o Han faz, né? Que para mim um pouco se resume em ele tentar
entender todos os aspectos da nossa sociedade apenas por essa lógica do excesso de positividade, como se toda a dimensão de negatividade tivesse sido perdida, toda essa dimensão de alteridade, ou uma dimensão de limite, como se queira, ou de distinção entre o eu e o outro tivesse se perdido, o que não me parece, o que aí já me parece exagerado demais, e aí a gente perde a capacidade de perceber os diferentes níveis, as diferenças sutis que se colocam aí, né? Para mim, eu preferiria dizer que não é que a negatividade foi simplesmente aniquilada, ela foi um pouco deslocada, o seu local foi deslocado, né? Ela ocorre em outros locais, ocorre de outras maneiras, mas ela ainda está presente e ainda desempenha um papel central. Tanto que... Você ia falar alguma coisa, Carla? Não sei se... Não, e considerando também a flexibilização das leis trabalhistas, né? Sim, Então, sim. é um outro nível de autoexploração, né? Que não é necessariamente ser empresário de si mesmo, mas se autoexplorar pela sobrevivência, né? Sim. E você não tem, você Mas... tem um... Não, mas que interessantemente também vem atrelado a esse discurso, né? Nesse sentido, a gente ainda pode dar um pouco de razão pro Han, no sentido de que está pensando o motorista de Uber, o motorista de... Ainda tá um pouco com essa ideia de que ele não tem patrão, né? De que ele trabalha por si próprio, ele trabalha a hora que ele quer, quando ele quer, vai ali... até quando se conversa com motoristas, muitas vezes vem esse discurso de que coloca o próprio horário, de estar podendo trabalhar quando achar mais conveniente. Tem isso, mas ao mesmo tempo tem um limite para isso, que é essa questão, bom, não dá para você ficar em casa trabalhando de home office para ser entregador, né? E tampouco dá para dizer que com isso você está conseguindo realmente lucrar e um pouco afirmar a sua potência nesse nível, né? E essa autoexploração também rende para alguém, né? Também alguém explora essa autoexploração. Acho que esse é o ponto, né? Isso que é importante lembrar também. Eu te interrompi. Eu tenho mais questões Claro. aqui que as pessoas estão. Eu te passo agora? Posso te Acho que só passar? responder a outra pergunta sobre se a gente vai voltar para outra realidade, né? Isso. Então, cada vez mais, para ser sincero, eu pelo menos tenho a impressão de que o que algumas pessoas já estavam falando desde o início é verdade, assim, que não tem volta para o que era antes exatamente, né? Porque de uma forma ou de outra, sabem, eu não vejo essa questão do vírus se dissipando facilmente. Primeiro porque a gente tem essa questão dele ter uma taxa de contágio, acho que assim, até onde eu sei, sem precedentes, né? Então, mesmo que a gente faça, mesmo que tenha vacina, mesmo que desenvolva uma vacina que cure, tem todas essas coisas, ou melhor, que imunize mesmo, tem toda essa questão da mutação do vírus, e com cada mutação vai precisar de uma vacina nova. Então, assim, eu me pergunto o quanto, dado o caráter de contágio sem precedente desse vírus, a gente de fato poderia simplesmente em algum momento voltar a não se preocupar como antes, né? E de uma forma ou de outra, tem essa questão dos hábitos que a gente constrói, né? E quase mesmo do trauma que um certo evento cria, né? Então, acho que esse evento cria um trauma, assim, que a gente não vai enxergar. O gato tá assistindo a live também. E que a gente não vai conseguir enxergar a nossa condição como sociedade da mesma maneira como antes, né? Isso pode ter efeitos positivos, eu espero que tenha, né, do ponto de vista da gente impor determinados limites à exploração da natureza, porque tudo isso vem atrelado justamente a essa questão de como surgem novas doenças e epidemias, e nesse caso pandemias, né? Então, da gente realmente colocar restrições e leis nesse contexto que façam com que a gente tenha uma relação menos exploratória com a natureza. Mas, por outro lado, também tem esse risco da gente ter uma relação mais exploratória com nós mesmos, né? Quer dizer, porque a gente está cada vez mais tornando desnecessário o local exterior de trabalho, talvez por causa disso a gente cada vez seja levado a trabalhar ainda mais, né? Então, o que também faz entender, porque, bom, o Han
fala em mais de uma ocasião que não haveria, é, não haveria motor interno da sociedade do desempenho que pudesse levar ela a frear a sua demanda por produtividade, né? Que pudesse levá-la a frear a sua demanda por produtividade. Apenas uma catástrofe externa, apenas um evento vindo de fora poderia de alguma maneira colocar um freio nisso, né? Inclusive ele faz uma comparação muito engraçada no livro dele chamado Favor Fechar os Olhos, que é menos um livro, é muito mais um ensaio bem curtinho mesmo, mas que ele fala de um festival de música experimental em que uma banda de death metal estava tocando e ela não sabia como terminar a música porque não tinha como ela fazer isso, era uma coisa muito assim, muito absurda, muito sem regra para terminar. E aí eles se aliviaram quando simplesmente as caixas de som explodiram e pegaram fogo, porque isso deu o momento que era para encerrar a música, né? E ele fala que algo semelhante teria que acontecer com a sociedade do desempenho. Só que aí, quando chega a pandemia, a gente pensa a princípio, pô, tem algum evento mais exterior, assim, que a gente pudesse pensar? E por que o Han está achando que isso não vai frear? E acho que isso tem muito a ver com essa questão do isolamento que esse tipo de evento produz e como isso pode acentuar a lógica produtivista, na verdade. Então, Sim. assim, eu acho que a gente pode voltar a um tempo de um pouco mais, obviamente, de flexibilização, de a gente poder sair mais, voltar a ter contato, mas eu acho que dificilmente a gente vai enxergar o contato exatamente da mesma forma. Assim. Certo. Dá vontade de comentar também, mas a gente precisa. Relação da pandemia e o conceito de empreendedorismo dito por Han, e como isso pode ser aplicado no trabalho acadêmico e científico. Se a autoexploração não conduziria a indivíduos cada vez mais neuróticos. E no momento não estamos vivenciando o acirramento da intolerância com o diferente, né? Se não estaríamos vivendo. No sentido de identificarmos o outro diferentemente, o nós e os outros. Os iguais e tudo que é minimamente diferente temos que aniquilar. Sim, duas questões muito boas. São três: empreendedorismo, se não estaríamos, se a autoexploração não nos faria mais neuróticos, e do diferente. Tá. Bom, três questões muito boas, de todo modo, né? Sobre a questão do empreendedorismo. Pois eu acho que, assim, o Han, de fato, relaciona muito essa ideia da sociedade do desempenho. Quer dizer, a gente pode fazer essa relação mais direta, né? Mas quando se fala, embora ele não use o termo do empreendedor de si mesmo, né? Claramente está relacionado a isso, com essa ideia da pessoa que toma a iniciativa por si própria, que vai lá, faz o seu próprio negócio, não precisa de ninguém mandando nela, não precisa de ninguém controlando. Ela mesma toma a iniciativa e vai atrás e de alguma maneira consegue com isso sucesso, lucro, consegue crescer e assim por diante, né? Tanto que, na verdade, na Sociedade do Cansaço, o Han discute muito com aquele livro do Ehrenberg, né, a Sociedade do Desempenho, que é um pouco discutindo essa mesma questão do indivíduo que está querendo sempre ter o maior desempenho possível. Só que ele faz uma crítica do Ehrenberg, na verdade, por um aspecto que pode parecer um pouco difícil entender de que maneira ele está tentando se distinguir do Ehrenberg a princípio. Parece, às vezes, até quase um pouco de picuinha, do tipo, não, quero mostrar como a posição é original em relação ao Ehrenberg. Mas eu acho que dá para pensar um pouco de que maneira faria sentido, porque o Ehrenberg fala muito dessa questão do sujeito do desempenho como sujeito que obedece apenas a si mesmo, que obedece apenas à demanda de ser ele mesmo. Só que aí qual que é o problema? Esse modo de descrição, primeiro que segundo para o Han, ele acaba psicologizando demais algo que tem um caráter mais fundamentalmente econômico, né? Entender que a gente está inserido numa lógica de produtividade
e que essa lógica de produtividade faz com que o indivíduo queira ser cada vez mais produtivo e isso cada vez mais por si próprio. Não é uma demanda de autenticidade que se teria aí, de acordo com o Han, né? Quase uma espécie de ser si mesmo enquanto ser autêntico, mas sim de ser produtivo, de afirmar sua própria capacidade. Acho que nesse sentido daria para entender um pouco melhor, porque o obedecer a si mesmo, para o Han, ainda traria um modelo até psicanalítico do século XX, né? Há uma ideia de que justamente há uma instância, quase que essa instância uma instância internalizada em que você obedece ainda a algo que, por mais que seja interior, ainda cumpre o papel como de uma instância externa, né? De maneira semelhante ao que o superego na psicanálise freudiana faria, né? Quer dizer, é uma instância interiorizada, é o outro interiorizado, mas ainda assim é o outro, né? Ainda algo que cumpre essa função de uma instância externa que me coloca limites. E o obedecer e o obedecer a si mesmo, justamente por ser essa ideia de obedecer, traria essa ideia de trazer um limite, quer dizer, fazer apenas aquilo que eu demando de mim mesmo, a fim de ser autêntico, digamos, por exemplo, né? A fim de ser aquele que eu efetivamente sou. Enquanto que para o Han, na sociedade do desempenho, a gente não está preocupado exatamente com esse tipo de autenticidade, de obedecer a si mesmo, de ser fiel a si mesmo, mas sim simplesmente de ser o mais produtivo possível e identificarmos a nossa própria individualidade com a nossa própria produtividade, né? Isso seria a distinção. Inclusive, alguém falou aqui, só comentar isso rapidamente porque eu acho pertinente, falou, esgotamento será o nosso limite. Então, na verdade, é justamente o que o Han fala, o esgotamento é a consequência da sociedade do desempenho, né? Tanto que as patologias típicas da sociedade do desempenho seria a síndrome do burnout, a depressão, tudo que é caracterizado por uma exaustão, e uma exaustão que é produzida não por algum elemento interno que se infiltra no meu organismo, no meu sistema, né? Um vírus, uma bactéria, o que quer seja, mas sim por um funcionamento desregulado do meu próprio sistema, e mais especificamente do meu sistema nervoso, né? Quer dizer, o meu cérebro trabalhando a mil, sem parar, sem se colocar nenhum limite, e eventualmente isso leva ao colapso. Então, o esgotamento é o resultado lógico da sociedade do desempenho. Então, e sobre a questão... E aí isso entra na questão do neurótico, né? Então, bom, eu não sei até que ponto, nesse caso, o neurótico seria um diagnóstico médico propriamente dito, né? Mas certamente está ligado com essa ideia de que para o Han... E aí isso também entra com a discussão da pandemia, né? Porque o que ocorre? Para o Han, a nossa sociedade é uma sociedade cujo modelo patológico, por definição, é um modelo patológico neurológico, porque essa ideia é justamente de algo que não vem de fora, mas sim de dentro de um funcionamento desregulado do próprio sistema, que não é causado pelo exterior, mas sim pelo interior, pelo próprio funcionamento interno do sistema. E isso ele contrapõe justamente ao modelo da sociedade disciplinar, que seria, olhem só, o modelo patológico do sistema imunológico, quer dizer, do sistema que combate o elemento exterior, que combate o estranho porque é estranho, o outro como outro, né? Mas que por causa disso, precisamente por isso mesmo, ainda reconhece a existência dessa instância externa do outro, mesmo que como algo que tem que ser combatido, né? Então, aí que entra justamente as bactérias, os vírus, aí que entra a própria lógica da vacina, que o próprio Han menciona isso, quer dizer, o que é a vacina? Você coloca não o outro inteiramente, né? Não propriamente o outro, mas sim apenas um fragmento desse outro, ou um outro neutralizado, de maneira que não é uma invasão realmente do outro que acontece com você, mas que ao mesmo tempo te prepara para se proteger dele, né? E é exatamente assim que a vacina funciona, né? Aquela coisa de ou você pega um pedacinho dela, um pedacinho do RNA e você coloca no organismo para que os anticorpos, para criar os anticorpos que reconheçam quando tiver o vírus como um todo, né? Porque os anticorpos sempre se ligam a uma parte específica do vírus, né? E aí cada anticorpo pode acabar se ligando a uma parte distinta. Então não precisa ter o vírus todo ali, basta ter uma parte a qual o anticorpo possa se ligar, e quando tiver o vírus todo, ele vai se ligar a essa parte e vai atacar o vírus do mesmo jeito, né?
Por isso tem vários anticorpos diferentes, por isso que tem que testar várias vacinas diferentes, porque tem que ver qual pedacinho é melhor para produzir um anticorpo eficaz, assim por diante, né? Mas a questão é, justamente o modelo patológico da nossa sociedade seria o das patologias neuronais, seria o da neurose mesmo, nesse sentido bem geral e não rigoroso, né? De ter problemas, disfunções neuronais em função da demanda irrestrita de desempenho. E por isso também que a própria questão da pandemia significa para o RAM uma espécie de regresso, em alguns aspectos, à sociedade disciplinar, né? A sociedade imunológica, justamente a sociedade que coloca limites, impõe restrições, quarentena, assim por diante. Né? Mas um retorno que que ainda assim, acho que o over dele não levaria a impor freios ao capitalismo, né? Pelo contrário, tenderia, em última instância, apenas a acelerar de novo essa lógica produtivista da sociedade do desempenho. O que, para mim, sugere que, na verdade, é mais uma das razões que me faz pensar que essa separação muito estrita entre negatividade e positividade no RAM é precária, é insuficiente. Não dá conta de a gente, não nos permite compreender determinados fenômenos bem, inclusive o próprio fenômeno do vírus, e da lógica viral, né? Porque se a gente pensar, bom, tudo bem, pode ser verdade que a gente está numa lógica de autoafirmação na sociedade do desempenho. Mas, ao mesmo tempo, a gente relaciona isso muito a uma certa ideia de viral, né? Das coisas viralizarem, dos memes, de alguma coisa viralizar, de você viralizar, e a gente querer muito viralizar. E por que a gente fala de vírus? Não é por acaso, é porque o vírus é um mecanismo, é quase tipo um mecanismo cego de autorreprodução, completamente cego de autorreprodução, né? Então ele se infiltra nas células apenas para replicar a si mesmo e replicar massivamente a si mesmo. Então, sem dúvida, ele se infiltra num elemento estranho, mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer, ele se infiltra para afirmar irrestritamente a si mesmo, para replicar incessantemente a si mesmo. Então, nesse sentido, a gente pode entender por que a nossa sociedade também poderia ser compreendida como uma sociedade viral. Uma sociedade em que a gente tenta replicar a todo custo as nossas ideias, a nossa individualidade. Nisso, a gente segue, de fato, uma lógica viral e a gente tenta se infiltrar em outros meios para poder fazer isso, infiltrar em diferentes redes sociais ou como se queira. E nesse sentido, para mim, a sociedade do desempenho nunca foi uma sociedade completamente separada dessa lógica viral, dessa lógica da replicação, da reprodução. Pelo contrário, ela é constitutiva disso, né? Então não dá para ver só o elemento de negatividade do que é essa lógica viral. Tem um elemento fundamental, constitutivo de positividade, que é autorreprodução irrestrita, sem limites. O vírus não tem limite para se reproduzir. Claro. Só uma observação, Sim. A gente tem 10 minutos para a live encerrar. Normalmente a gente volta rapidinho só para fazer as considerações finais, dar um tchau. Então vamos tentar aproveitar esses 10 minutos para a gente tentar dar conta dessas questões, tá? Claro. Tudo bem? Uhum. Tem mais uma questão também da professora Tatiana, está aparecendo. Uhum. Então você pode usar esse tempo para responder mais essas questões. Qual que é a questão? Qual outra questão que tem? Desculpa. Comente mais. Comente mais sobre essa. Isso. Então, acho que... Nossa, não estou vendo aqui, tem um monte. Oi? Nossa, tem vários comentários. Bom, só para constar, esse último comentário de que é um hibridismo entre essas duas dimensões, eu concordo inteiramente. Acho que é por isso também que a maneira com que o Han formula isso acaba sendo um pouco, digamos, até maniqueísta demais, né? E é interessante porque, na verdade, ele muda inteiramente de registros, né? A partir da Sociedade do Cansaço. Em livros anteriores, ele fazia uma crítica da sociedade quase no registro completamente oposto, de dizer: o problema da nossa sociedade é um excesso de negatividade e falta uma positividade, que não é uma positividade simplesmente da adição, é um dizer sim
ao mundo cotidiano, tal como ele é, etc, etc. Mas acho que a razão dessa mudança de registro é justamente a mudança pela qual a própria sociedade passou, né? De uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho. Mas mesmo assim, acho que isso mostra as insuficiências do RAM ao tentar operar só com um ou outro registro de crítica, né? Um registro de crítica do excesso de negatividade ou do excesso de positividade. Mas sobre a questão do cientista produtivo somente pelo trabalho, acho que o mais importante para lembrar aí é o que o Han fala sobre a necessidade de uma outra temporalidade, né? O que acontece? Pro Han, na nossa sociedade contemporânea, o tempo do trabalho teria dissolvido inteiramente qualquer outra espécie de temporalidade, né? E a gente não deve se iludir de pensar que que desacelerar o tempo, de alguma maneira, seria sair dessa mesma temporalidade. Porque aí, de novo, entra a questão de que a pausa ou a diminuição da velocidade é apenas um pretexto, uma maneira de recobrar as energias para poder ser produtivo de novo depois. Ou ainda só está pensando no que é o resultado desse processo produtivo, mesmo que apenas se diminua o ritmo com que se produz. E aí entra, claro, a questão do próprio ócio, né? De ter uma outra temporalidade que fosse uma temporalidade não apenas do ócio, nesse caso, né? Que pro Han está fundamentalmente ligada ao tédio. Então, a importância do tédio, assim, de você poder estar lá sem nada para fazer, sem ter alguma coisa que te interesse, porque é isso que faz, ao mesmo tempo, com que surja o novo, né? Com que surja uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, com que possa surgir uma intervenção que possa, de fato, mudar a maneira com que a gente compreende a sociedade, mesmo transformá-la, né? Então, por um lado, o papel constitutivo do tédio, e, por outro lado, ele fala muito da temporalidade da festa, né? Mas da festa não entendida como um evento, ele faz essa distinção muito clara, né? Como a gente fala hoje desses happenings, né? Os tais happenings, essa coisa que acontece uma única vez e aí depois não tem mais, a gente está querendo sempre ir cada vez em eventos mais únicos e especiais, não é isso. É a festa mais no sentido da festa religiosa mesmo, né? Do tempo festivo, do tempo religioso, no sentido de um tempo que opera segundo uma outra lógica, que não opera segundo essa voltando-se sempre ao resultado, né? Direcionado ao fim, direcionado ao produto que vai ser produzido no fim desse processo, mas sim é de estar inteiramente imerso nele e completamente assim envolvido na atividade festiva, na atividade lúdica que está presente ali, né? Celebrando uma outra temporalidade, celebrando uma relação à alteridade, assim por diante. Lucas, Oi. não, eu aproveitar essa sua fala, tem uma questão, professor Adilson, ele Uhum. pergunta como o ócio é vivido nessa perspectiva que você estava falando de outra temporalidade, como ele é vivido em outras sociedades que não são sociedades ocidentais. Então, aí entra uma questão complicada também dessa distinção entre sociedade ocidental e não ocidental, né? Eu tenho um pouco de problemas com essas distinções. Eu tendo a pensar que elas tendem a falsificar certas ideias. E no caso do Han, isso fica bastante claro. Porque justamente, quando ele está ainda nesse registro anterior ao da sociedade do cansaço, de crítica do excesso de negatividade e defesa de uma certa positividade, no sentido de uma afirmação da existência cotidiana, da realidade imanente da vida tal como ela é no cotidiano, sem ter que se voltar a um registro de transcendência, ele fala muito de culturas asiáticas, né? Ele fala muito da filosofia e da cultura asiática, né? Então, por exemplo, no livro Filosofia do Zen Budismo, ou no livro Ausência, né, Abwesenheit, sobre a cultura do Extremo Oriente, assim por diante. E nela sempre volta essa coisa de que para essas culturas asiáticas, supostamente, não haveria essa necessidade da afirmação ou da busca por uma realidade transcendente que, nesse período do pensamento do Han, ainda estaria
fundamentalmente vinculada à lógica do trabalho, né? Você trabalhar para você conseguir um resultado, conseguir chegar a um lugar além daquele que você está, né? Conseguir alcançar uma dimensão da transcendência. Então, em vez disso, você simplesmente aceitar as coisas tal como elas são, estar envolvido no cotidiano, se relacionando com as pessoas, aberto a elas, dizendo sim a elas nesse sentido, né? Mas o que ocorre? Como a gente sabe, contemporaneamente, acho que algumas das sociedades que mais se adaptaram a esse imperativo produtivista, a gente pode dizer, são sociedades asiáticas ao mesmo tempo. É. Japão, China, Coreia do Sul, perfeitamente adaptadas ao modelo de produtividade capitalista. Mesmo que a gente queira chamar a China de comunismo, como no mínimo é um comunismo com características chinesas, como eles gostam de falar, né? O que se traduz em ter elementos capitalistas constitutivos, né? E para mim isso não é por acaso. A gente pode usar a própria análise do Hunt para entender isso. Quer dizer, com essa afirmação, com essa positividade, também vem ao mesmo tempo o risco de você simplesmente ter uma espécie de adesão à crítica ao dado, a adesão à crítica à realidade tal como ela está dada e a afirmação irrestrita e contínua dessa mesma realidade, né? Então está sempre imerso nela e afirmando isso mesmo, envolto nisso e produzindo cada vez mais. Não que tenha que ser necessariamente assim, mas justamente radicalizar esse registro da positividade pode levar a essa consequência, e é de fato isso que o Han enxerga na nossa sociedade, e por isso que é algo que a gente pode entender que o que apareceria antes como um modelo positivo na cultura asiática, né, algo a ser seguido, por abraçar a imanência, por assim se dizer, hoje em dia, na verdade, pode ser visto como algo que justamente periga de contribuir ainda mais para estarmos inseridos numa lógica produtivista, né? E é por isso que também essas distinções entre Ocidente e Oriente, às vezes, são meio complicadas, assim. Sim. Lucas, eu vou te interromper agora rapidamente. Claro. Gente, eu vou fechar a live porque ela já está terminando e volto Sim. para o Lucas fazer as considerações finais, tá bom? A gente já Tá volta. bom. Tá bom. Oi. Prontinho, Lucas. Voltou? Acho que agora voltamos. Pronto. Bom, acho que você pode ir comentando também algumas questões que foram ficando, e ao Sim. passo que você vai fazendo as considerações também, tá? Tá bom. Mas vai comentando aí as questões que chegaram e você estava já para comentar. Na verdade, deixa eu ver aqui. Bom, acho que era isso, na verdade, das questões que tinha antes, né? Que era a questão do tempo do trabalho e das sociedades não ocidentais. Eu acho que, só para concluir mesmo, dizer que, bom, acho que um saldo importante de tudo isso é pensar realmente como a gente pode aproveitar esse tempo de pandemia de outras maneiras que não sendo produtivo, né? Tentar dar esse tempo para reflexão, até mesmo para o ócio, para a diversão, para o lúdico, como se queira, né? E como Sim. isso abre outras perspectivas. E até de um ponto de vista político, até mesmo de demandas, né, para que possa se ter essa possibilidade, né? Em vez de realmente só pensar em como a gente pode continuar trabalhando. Então, toda essa questão de demanda de renda básica universal, tem a questão do auxílio emergencial, né? Mas também, obviamente, não é o suficiente para alguém conseguir se virar simplesmente com isso. Então, pensar, acho que de uma forma ou de outra, a gente pensar como a gente pode, nesse momento, ter alguma espécie de vida para além da produtividade, uma vida que tem espaço para o ócio, também é tentar pensar que outro modelo de sociedade, que outra lógica de sociedade permitiria que a gente tivesse esse espaço e como a gente poderia ir além de uma mera lógica produtivista, o que acho que fundamentalmente aí, de fato, retornando ao Han, passa por pensar a relação ao outro, né? Porque, de novo, a produtividade, se a gente for pensar bem,
É produtividade porque é uma espécie de reprodutividade, né? É só voltar à própria ideia do vírus e da reprodução, da autorreplicação. Né? Quando a gente tenta ser produtivo, ao mesmo tempo a gente está tentando afirmar a nós mesmos, afirmar a nossa própria identidade. Então, pensar o quanto é importante haver espaço para algo mais do que simplesmente a gente tentar se preservar e tentar preservar a nossa identidade a todo custo. Né? E isso está na abertura ao outro, isso está na relação ao outro, na dimensão lúdica, na dimensão da tranquilidade, do que o... E aí, da Gelassenheit, como o Han fala, né? A dimensão da serenidade entendida como essa dimensão em que eu reconheço o outro e sou aberto ao outro ao mesmo tempo em que mantenho a minha individualidade. Eu não preciso afirmar irrestritamente a minha individualidade e aniquilar o outro para que ela se mantenha. Então, acho que são todas questões aí que são boas para a gente tentar refletir, sem tentar ser produtivo a todo custo durante esse período. Mas é isso. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todo mundo do Nossa, eu FBA. que agradeço. Né? A discussão foi muito bacana. Assim, eu ia usar a palavra muito produtiva, mas eu acho que A gente pode a gente circular vai a gravar. mensagem do modo isso. Mas, enfim, a discussão foi muito boa, foi muito rica. A gente te agradece, né? Nós da área de humanas, de filosofia e ciências humanas do IFBA Campo Santo Amaro, te agradecemos muitíssimo, pela disponibilidade, pelo bate-papo, por ter contribuído com o nosso projeto, né, aqui no Manamaro. Uhum. E, para terminar, eu queria te perguntar o que que você sugere de leitura, enfim, alguma coisa lúdica, né, para esse momento. Sim. Enfim, te agradecer e te mandar um abraço virtual também. Obrigado, Carla. Agradecer também todo mundo que fez as perguntas. Foram todas perguntas muito legais, muito pertinentes. Olha, antes de livros, né? Já que a gente está falando de lúdico, eu muito recomendaria, inclusive, até jogos de tabuleiro. Inclusive, se você está assim, isolado, mas mora com alguém, acho que é uma maneira muito legal de manter algum contato, assim, né? Então tem muitos jogos de tabuleiro atualmente que podem ser interessantes para isso. O ruim é essa coisa, né? Bastante de filósofo também. Sempre que a gente tenta dar exemplo na hora, dá um branco, não imagina, não importa o quanto a gente... Ainda, por mais que tenha jogos de duas pessoas, bastante jogos de duas pessoas, né? Então, de livros, o livro tá mais fácil que tá aqui do lado, né? Então, deixa eu pegar. O do Han é esse do Sociedade do Cansaço mesmo, que é o mais conhecido, né? Tem outros livros dele que eu que traduzi, inclusive, que é esse daqui do Filosofia do Zen Budismo, que, como eu falei, é outro registro, né? Tem outros livros, mas não vou ficar falando muito deles, senão é demais. Mas acho que uma boa coisa para pensar é realmente peguem jogos de tabuleiro, tem muitos jogos novos saindo, tem jogos que dá para jogar de 2 pessoas, 3 pessoas, e que, na verdade, às vezes tem consequências muito legais para você pensar filosoficamente, quer dizer, como que funciona essa estrutura aqui. Inclusive, já que a gente está no Instagram, eu vou recomendar um podcast chamado Tabulices. É um podcast do amigo meu, Danilo Silvestre, e Deixa eu escrever aqui. Quase que eu derrubo. Tabulices. Também tem outros canais no YouTube que vocês podem ver, como Jogando Offline. E para quem fala inglês, tem o canal do Will Eaton chamado Tabletop, que ele joga jogos de tabuleiro com celebridades e aí ensina os jogos ao mesmo tempo. Como eu estou falhando em dar exemplos no momento pelo branco que sempre acontece, vocês podem olhar esses canais também. Bom, e de livros, acho que além disso, um que eu peguei para ler agora, Sociedade do Espetáculo, é um clássico, né? Acho que também tem tudo a ver. Muitas coisas a ver com o que o próprio Han fala, para a gente pensar na nossa sociedade. Assista bastante série também, né? Tem séries super legais para refletir, o Black Mirror, acho que tem uma série de episódios. Particularmente o segundo episódio da primeira temporada eu acho muito bom para pensar esses problemas
de autorreferência da nossa sociedade, né? Inclusive como sociedade do espetáculo. A gente acha que está fazendo algo diferente, mas ao mesmo tempo a gente está querendo aparecer, então está fazendo a mesma coisa. Eu acho que esse episódio mostra bem isso. E é isso, gente. De novo, muito obrigado. Ok, muito obrigada, Lucas. Um abraço, se cuide, se cuidem também, gente. Muito obrigada aí por ter acompanhado a gente nesse bate-papo. Obrigada também às pessoas que enviaram questões. E a gente vai seguir aqui nas atividades também. Um beijo. Tá ótimo. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Tchau, tchau.